Olá pessoal, mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vou falar um pouco de projeto elétrico residencial. Vou mostrar a vocês como se faz a divisão de uma instalação elétrica em circuitos. Você que é eletricista, você que é engenheiro, arquiteto, quer aprender como é que faz essa divisão e como é que faz o dimensionamento dessa instalação elétrica? Veja na sequência que vai trazer informações importantes para que você possa fazer um projeto elétrico de forma correta e conforme a NBR 5410. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Por exemplo, tudo aquilo que apresentar uma corrente na hora de calcular superior a 10 amperes deve ser utilizado um circuito dedicado para essa carga, conhecida como carga de uso específico. Exemplo: um circuito separado para o chuveiro, um circuito para o ar-condicionado, um circuito para um forno elétrico, assim sucessivamente. Os pontos de tomadas, de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados, à alimentação de tomadas desses locais, tomadas de uso geral. Então, uma regrinha que a gente pode utilizar muito bem vista para fazer a divisão do circuito. Circuitos de TUG, TUI e iluminação devem ser independentes. Então, quanto mais seccionada estiver a sua instalação elétrica, melhor vai ser o seu quesito de segurança e seu quesito de facilidade de manutenção e seccionamento da mesma. Então, podem utilizar essas regrinhas que vão facilitar a divisão da instalação elétrica em circuitos. Eu tenho aqui um exemplo básico de divisão de uma instalação, onde eu tenho o ambiente, a área de serviço, tem a minha cozinha, tem aqui o banheiro, tem aqui a sala, tem o quarto. Lembrando o seguinte, que o uso de DR, ele é indicado em áreas molhadas. Então, banheiro, por exemplo, eu vou colocar um DR, a cozinha também DR, a área de serviço com DR, também seccionado por circuito. Então, o objetivo é a gente ver assim, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cômodos, quantos circuitos eu tenho que ter? Conforme estabelece, vamos seguir algumas regrinhas da 5410 para dividir essa instalação elétrica em circuitos. Como visto já anteriormente, na aula 160, aqui eu tenho a distribuição de carga. Então, a cozinha, se vocês observarem, tem uma carga de 1900 VA. São um total de 4 tomadas. Então, 600 vezes 3 dá 800 mais 100, 1900. Então, aqui vai ser um circuito. A área de serviço, cadê a área de serviço? Está aqui, ó, a área de serviço. Será alocada um circuito para a área de serviço, um circuito para a cozinha, um outro circuito para as tomadas do quarto e da sala. E também vou dedicar aqui um circuito para a tomada de uso geral que fica aqui no meu banheiro. Então, essa é uma forma de fazer a distribuição que fica de forma adequada, segura, garantindo o seccionamento da instalação. A parte de iluminação, aqui eu tenho todas as cargas de iluminação. 100 VA a carga da área de serviço, 100 VA a cozinha, 100 VA o banheiro, 100 VA o quarto, a sala 160 VA. Então, eu vou fazer o seguinte, para seccionar melhor e ficar melhor a divisão do circuito, eu vou dividir a iluminação em 2 circuitos. Aí vocês fazem uma distribuição de carga. Como o nosso foco é mostrar como faz a divisão, eu vou dividir aqui em 2 circuitos. E o banheiro, lembrando, tem um chuveiro aqui. Vamos considerar um chuveiro aqui. Se eu tenho isso, eu tenho o seguinte, eu vou ter um circuito de TUG para a cozinha, um circuito de TUG para o banheiro, um circuito de TUG
para a área de serviço, quarto e sala, outro circuito de TUG, chuveiro, eu vou colocar um exemplo, chuveiro de 6.500, uma TUI e um circuito para ele, e 2 circuitos de iluminação. Dessa forma, o seu projeto fica de forma adequada e em conformidade com a NBR 5410. Dessa forma é que você tem a facilidade de dividir os circuitos e ganha, né, em relação à manutenção e o seccionamento da sua instalação elétrica.